Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 9 de março. Faremos a leitura e também traremos uma breve reflexão no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não, o diz também a lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Meus irmãos, o que vemos aqui é uma reclamação do apóstolo Paulo em relação à igreja dos Coríntios. Por que ele está reclamando? Porque é uma igreja que não está ajudando nas ofertas. É uma igreja que não está ajudando no sustento do apóstolo e daqueles que trabalham com o apóstolo. O apóstolo Paulo reclama da avareza desta igreja. O apóstolo Paulo reclama dos irmãos que reclamam de terem que dizimar e ofertar para sustentar aqueles que trabalham na obra do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, aqueles a quem Deus levantou para trabalhar no Evangelho, do Evangelho, portanto, eles devem viver. Sabemos, meus irmãos, que várias são as histórias de pastores que são praticamente obrigados a trabalhar porque não conseguem, não têm o sustento adequado da igreja em que ele é ministro. Vemos também vários exemplos, meus irmãos, de pastores que usufruem mal dos recursos que a igreja recebe para o seu sustento. Dito isto, o que eu quero dizer nesta manhã para os irmãos é que as Escrituras, elas nos comunicam que de fato veríamos falsos profetas em toda a história da igreja, que estariam enganando o povo, se utilizando dos recursos da igreja para enriquecer. Mas em nenhum momento as Escrituras dizem para nós que pelo fato de existirem falsos profetas, nós então devemos deixar de ofertar à igreja da qual nós somos membros. A Bíblia não fala isso. Em nenhum momento ela nos dá a autorização, em nenhum momento ela corrobora com este pensamento. Porque se assim fosse, meus irmãos, nenhuma igreja mais teria meios de existir. Pastores não seriam mais pastores em tempos integrais em suas vidas, dedicando-se completamente à causa, totalmente, completamente e totalmente à causa do Evangelho. Então nós precisamos entender que existem igrejas
e igrejas. Se você é membro de uma igreja, contribua com esta igreja. Não só varrendo a porta da igreja, não só ajudando no serviço do templo, mas também, meu irmão e minha irmã, também com parte da sua vida financeira. Porque com isso nós também colocamos diante de Deus aquilo que tem dominado o nosso coração, que é glorificar a Deus também através das nossas finanças, ou glorificar a Mamon, glorificar ao dinheiro. E o que estava acontecendo aqui era que Paulo estava dizendo àquela igreja, olha, eu trabalho em prol do Evangelho. Tem pessoas que estão junto comigo e elas precisam beber, elas precisam comer, elas precisam se vestir. Se nós não recebermos ofertas das igrejas, nós não poderemos continuar a andar pelas cidades proclamando o Evangelho. Paulo então faz essa pequena reclamação e logo depois ele vai falar a respeito de igrejas pobres, que não era o caso de Corinto, que contribuíam com grandes parcelas financeiras para o seu ministério. Meus irmãos, dinheiro é um assunto altamente espiritual. As pessoas costumam dizer, inclusive, que a última conversão da pessoa, né, a última parte da vida da pessoa que é convertida é o bolso dela. Justamente porque há um ranço no coração de muitos irmãos, achando que a igreja não precisa de dinheiro. Já tem muitos irmãos já que estão dizimando, que estão ofertando, então a igreja não precisa do meu dinheiro, não precisa de mais dinheiro para sobreviver. E assim, meus irmãos, vão vivendo suas vidas de forma avarenta e desobediente. Porque a igreja precisa sim, precisa da contribuição dos seus membros para ela existir. E se o pastor desta igreja, se o anjo desta igreja, se o ministro desta igreja for dedicar-se em tempo integral a esta igreja, ele vai viver de quê, meus irmãos? Pergunto a vocês. Viverá de quê? Quando você estiver enfermo, ele está na sua casa para ministrar sobre a tua vida, para ungir a tua vida com óleo, para orar por tua cura. Quando você casa um filho, ele faz o casamento do seu filho na igreja e te cobra quanto? Absolutamente nada. Quando há um luto na sua casa, na sua família, quem é que está lá para fazer o sepultamento? É o seu pastor. Quando você precisa conversar com o seu pastor, conversar com alguém, fazer um gabinete, ter uma palavra pastoral, quem você procura? Quem está lá à sua disposição para fazer um gabinete com você? O seu pastor. Quem de domingo a domingo está no púlpito, pregando as escrituras, porque te ama, porque quer ver você andando no caminho, quer discipular a sua vida? Quem é que está lá? É o pastor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seria o pastor digno, portanto, do seu salário? É o que Paulo está aqui reclamando. Não seria ele digno? Tantas bênçãos espirituais que ele proclamou, que ele entregou à igreja de Corinto, e agora ele não pode receber em troca os bens materiais daquela igreja, daquele povo? É o que Paulo diz aqui. Assim, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo a você, não permita que o seu dinheiro tome conta do seu coração, domine o seu coração. Se você é membro de uma igreja, se você, domingo após domingo, está lá na igreja, louvando, adorando, sendo ensinado pelo seu pastor, sendo abençoado pela palavra de Deus, está ali sentado num banco que custou um valor. Está ali recebendo um ar gelado do ar-condicionado que tem um custo.
Você sai da igreja, você usa os banheiros, você bebe água. Tudo isso tem um custo. E talvez aquele homem que esteja ali pregando para você, ele tenha abandonado tudo na vida dele para trabalhar no Evangelho, para abençoar a sua vida, para ser um canal de Deus para a sua vida e para a sua família. Ele não é merecedor ou digno de um salário? Pense bem nisso. Pense bem nisso. É muito difícil, meus irmãos, falar sobre dinheiro, falar sobre dízimos e ofertas, mas nós precisamos ter essa conversa. Nós precisamos falar sobre isso. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Nós não somos enganados por qualquer tipo de homem, porque temos do Senhor, da sua parte, a sua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos dão exemplos, Senhor, exemplos do passado que refletem em nossas vidas agora, no presente. Obrigado por tua palavra, Senhor. Abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã. Seja com eles em tudo que eles vierem a fazer neste dia. Que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. É o que eu te peço, é a oração que eu faço, e faço ela em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.